Meus amigos, vamos começar com uma observação que, à primeira vista, pode parecer estranha, mas que carrega em si a chave para toda a libertação psicológica que tanto buscamos. A grande maioria de nós vive sob um feitiço. Não é um feitiço de contos de fadas, com varinhas mágicas e fumaça colorida, mas um feitiço tecido meticulosamente pela família, pela escola, pela cultura e por todas aquelas expectativas invisíveis que pairam ao nosso redor como uma névoa densa e inescapável. E o mais curioso sobre essa névoa é que por muito tempo, durante as primeiras décadas da nossa existência, nós sequer percebemos que estamos respirando-a. Nós simplesmente assumimos, com uma ingenuidade quase comovente, que o mundo é exatamente como nos foi apresentado. Acreditamos que as regras do jogo são fixas, que o placar é real e que o prêmio no final da corrida vale o sacrifício da própria alma. Mas algo extraordinário, algo sutil e absolutamente transformador, acontece quando você atinge a idade de 40 anos. É como se, de repente, a composição química dessa névoa começasse a mudar, a se dissipar. E pela primeira vez, você consegue finalmente ver o que esteve bem diante do seu nariz o tempo todo. Não se trata da clareza da juventude. Precisamos ser honestos sobre isso. A juventude é um tipo de embriaguez. Ela possui sua própria beleza, sua própria vitalidade frenética, mas também carrega sua própria cegueira. Quando você é jovem, você acredita em tudo o que a sociedade lhe diz, porque você ainda não possui a distância necessária para questionar a fonte. Você acredita que o sucesso é urgente, uma emergência que não pode esperar. Você acredita que a realização externa é a salvação interna. Você acredita, com uma fé inabalável, que o universo está mantendo uma planilha de pontuação com o seu nome, registrando cada falha e cada vitória. O ego, essa construção fascinante e tirânica, alimenta esse frenesi como um moinho de vento, perseguindo a própria ventania. Você corre mais rápido, você empurra com mais força, você se estica até ficar fino e transparente. Tudo para alcançar uma linha de chegada imaginária que, paradoxalmente, se move para mais longe a cada passo que você dá. Ninguém nunca chega lá, porque o lá não existe na geografia da realidade. Ele existe apenas na geografia do desejo. E então, os 40 anos chegam. Eles não chegam com fogos de artifício, nem com trombetas celestiais anunciando uma nova era. Eles chegam silenciosamente, como um sussurro no fundo da sua mente, num domingo à tarde ou numa terça-feira chuvosa. Um sussurro que diz, muito calmamente, olhe de novo. E quando você obedece a esse chamado interno e olha de novo, você começa a perceber que a juventude mentiu para você. Não intencionalmente, é claro. A juventude simplesmente não sabia de nada melhor. Era inocente em sua ignorância. Mas agora, você sabe. Você começa a ver quanto da sua vida foi gasto tentando satisfazer as expectativas de pessoas que, muitas vezes, nem sequer estão mais presentes, ou que nunca se importaram verdadeiramente. Você vê o absurdo de toda a pressa, a loucura das comparações, a futilidade da preocupação constante, todo aquele esforço, todo aquele vir a ser. Para quê? Para quem? E nesse momento de questionamento, uma rachadura aparece na velha ilusão. É como a história de um homem com quem conversei certa vez. Ele me disse que fazer 40 anos foi como acordar em um quarto onde ele vivera por décadas, apenas para descobrir que alguém havia rearranjado todos os móveis durante a noite. Nada havia mudado fisicamente. As paredes eram as mesmas, o chão era o mesmo, mas a percepção dele sobre tudo havia mudado radicalmente. O emprego que ele tinha pavor de perder, de repente, não parecia tão monumental. Os relacionamentos aos quais ele se agarrava por medo da solidão pareciam estranhamente frágeis e desnecessários. E os sonhos que ele antes tratava como mandamentos sagrados, agora pareciam pertencer a outra pessoa, como roupas que já não serviam mais. É exatamente isso o que acontece quando as ilusões se despedaçam. Elas não explodem com barulho. Elas se dissolvem como açúcar na água quente. Veja bem, a primeira metade da vida é impulsionada pela suposição fundamental de que algo, lá fora, irá completar você. Uma certa renda,
um certo status, uma medalha, um título, a aprovação de um pai ou de uma sociedade que provavelmente não está pensando em você. Mas, por volta dos 40, você começa a notar uma verdade estranha e inquietante. A perseguição o exauriu. O ego ficou sem combustível. E, pela primeira vez, você para de correr tempo suficiente para perguntar se a corrida sequer importava. Este momento, esta pausa sagrada, é o nascimento do verdadeiro despertar. Nas tradições orientais, dizem que a iluminação não começa com a sabedoria acumulada. Ela começa com a desilusão. E a palavra desilusão aqui não deve ser vista como algo negativo ou triste. Desilusão significa, literalmente, a perda da ilusão. É o quebrar das velhas histórias, o reconhecimento de que aquilo que você estava perseguindo não é o que você verdadeiramente deseja. E é por isso que a vida realmente começa aos 40. Não porque algo mágico acontece na biologia do corpo ou na química do cérebro, mas porque a consciência finalmente alcança a experiência. Você percebe que não precisa ser a pessoa que passou 40 anos fingindo ser. Você não precisa segurar ideias que não fazem mais sentido lógico ou emocional. Você não precisa performar, provar ou impressionar a plateia imaginária. Você pode simplesmente ser. Há um momento neste processo que parece quase assustador. É o momento em que você entende que a vida que você construiu, a casa, a carreira, a reputação, pode não ser a vida que a sua alma quer. Mas esse medo é um sinal de despertar, não de fracasso. Significa que a verdade está finalmente vindo à tona, emergindo das profundezas como um continente perdido. Significa que as velhas muralhas estão rachando. Significa que o feitiço está perdendo seu poder hipnótico. E uma vez que as ilusões perdem seu poder, elas não podem mais segurar você em cativeiro. A vida começa aos 40, porque 40 é a idade em que você para de viver no grande conto de fadas social. Você para de fingir que a felicidade é um destino geográfico no futuro. Você para de assumir que o significado é algo concedido de fora, como um diploma ou uma bênção papal. Em vez disso, você começa a escutar para dentro. Você começa a desviar sua própria mente dos ruídos externos. Você começa a ouvir uma voz mais profunda e silenciosa, uma voz que sempre esteve lá, paciente e eterna, mas que foi afogada sob o ruído da ambição e do medo. A voz da alma desperta. E uma vez que você ouve essa voz, uma vez que você verdadeiramente sintoniza essa frequência, a vida se torna algo inteiramente diferente. Não mais uma corrida de ratos. Não mais uma negociação comercial com o divino. Não mais uma tentativa interminável de viver à altura da imagem de outra pessoa. A vida se torna uma exploração, uma descoberta, uma dança cósmica. E isso, meus amigos, é o motivo pelo qual os 40 não são o começo do fim. Eles são o fim do começo. Um portal através do qual a alma desperta, dá o seu primeiro suspiro genuíno. Chega um ponto em cada vida humana em que o ego, após décadas gritando e exigindo, finalmente começa a sussurrar. Não porque ele terminou seu trabalho, mas porque ele se exauriu. Ele correu sua maratona e percebeu que não havia linha de chegada. Você vê, o ego é uma ilusão maravilhosa, absolutamente necessária na infância para nos dar um senso de separação e proteção, mas imensamente destrutiva se mantida no comando durante a idade adulta. Pelos primeiros 40 anos, ele se comporta como uma criança inquieta correndo pela casa, batendo portas, exigindo atenção, insistindo aos berros que ele é o centro do universo. E nós, na nossa inocência, acreditamos nele. Passamos anos obedecendo aos seus comandos, alimentando seus apetites insaciáveis, polindo sua imagem para que brilhe mais que a dos vizinhos. Vivemos não como nós mesmos, mas como servos do ego. Mas, por volta dos 40, algo profundo acontece na economia da psique. A criança se cansa. E quando o ego se cansa, você finalmente tem permissão para ouvir a si mesmo pensar. Eu costumo dizer que o maior despertar espiritual não é um momento de luz ofuscante vinda do céu, mas um momento de exaustão profunda e honesta. Um momento em que você percebe que não consegue mais manter a performance.
Todos aqueles anos competindo, lutando, esforçando-se, comparando-se, eles perdem seu charme, perdem seu brilho. Você começa a ver a absurdidade cômica de tentar vencer em um jogo que ninguém nunca verdadeiramente vence, porque as regras são inventadas e os prêmios são poeira. É nesta exaustão, não no triunfo, que o despertar escorrega pelas fendas da armadura, pois somente quando o ego se cansa, a alma tem espaço para respirar. Em minhas viagens, conheci certa vez um homem de negócios, muito bem-sucedido pelos padrões do mundo, que me disse que sua vida inteira parecia um longo corredor de portas fechadas. Cada vez que ele abria uma, esperando encontrar paz, contentamento ou satisfação final, ele encontrava apenas outro corredor esperando por ele, com mais portas e mais promessas. Ele perseguiu promoções, carros de luxo, validação social, relacionamentos troféu e posses materiais. Cada um prometendo a libertação definitiva. Cada um entregando apenas outra porta para abrir. Mas aos 43 anos, ele me disse que sentiu algo estranho, uma mudança tectônica em seu interior. Ele parou de querer abrir a próxima porta, não porque ele se tornou desesperançoso ou depressivo, mas porque ele finalmente viu o corredor pelo que ele realmente era, uma ilusão de ótica, uma construção criada pelo ego para mantê-lo movendo-se infinitamente para frente, como um burro perseguindo a cenoura, sem nunca provar o momento presente. Esta é a verdade que a maioria das pessoas descobre aos 40. O ego não é mau, não é um demônio a ser exorcizado. Ele é simplesmente insaciável. É um buraco negro que consome luz. E uma coisa insaciável não pode levar você à paz. Só pode levá-lo à exaustão. Você vê, o ego prospera na ideia de ser alguém. Alguém importante, alguém admirado, alguém respeitado, alguém invejado. Ele não se importa se essas identidades fazem você feliz ou miserável. Ele só se importa que você continue alimentando-o com a energia da sua atenção. Mas, aos 40, a maioria das pessoas percebe que a busca incessante por ser alguém as roubou da oportunidade sagrada de ser elas mesmas. Quando o ego é jovem e viril, ele quer que o mundo inteiro o veja, o aplauda, o reconheça. Mas quando ele começa a envelhecer, ele se torna transparente, fino, quase fantasmagórico. Você começa a notar quão absurdamente barulhento ele tem sido todos esses anos. Quantas decisões ele tomou por você, mascaradas de lógica ou ambição. Quantos caminhos ele forçou você a descer. Quantas pequenas alegrias ele convenceu você a ignorar em nome de um objetivo futuro. E à medida que o volume do ego começa a diminuir, você ouve uma voz mais suave, mais genuína, emergindo por baixo dele. A voz do eu desperto. Este amolecimento do ego não é algo que você força com disciplina rígida ou ascetismo. É algo que acontece naturalmente, organicamente, como uma fruta amadurecendo e caindo da árvore. É como uma onda que, após se debater furiosamente contra a costa, percebe que não é separada do oceano. Por décadas, a onda acredita que deve subir mais alto que todas as outras, e deve ser a maior, a mais espuma, a mais notável. Mas, eventualmente, ela vê que subir e descer são simplesmente partes da mesma dança da água. Ela reconhece que nunca foi separada do vasto mar que a sustenta. E, nesse reconhecimento, a onda relaxa. Ela se entrega à gravidade e à fluidez. O ego faz o mesmo aos 40. Ele percebe que nunca foi a história completa, apenas uma performance temporária, um papel numa peça que está chegando ao intervalo. E essa realização é profundamente libertadora. Quando o ego perde sua fome desesperada, você para de se esforçar para impressionar pessoas que nem sequer estão prestando atenção. Você para de temer o julgamento de estranhos na rua ou na internet. Você para de fingir ser invencível, bem-sucedido o tempo todo, perfeito ou infinitamente capaz. Você para de interpretar o papel que a sociedade lhe deu no roteiro da vida e começa a procurar pela verdade que existe sob as máscaras. Este é o verdadeiro começo da vida, pois você não pode despertar enquanto serve ao ego. O mestre e o servo não podem ocupar o mesmo trono. Você desperta quando para de servi-lo. A vida começa aos 40, porque 40
É a idade onde você finalmente tem experiência suficiente para ver através dos truques de mágica do ego e coragem suficiente para deixá-lo descansar num canto. Você para de tentar se tornar alguém e começa a aprender como estar aqui. Você para de perseguir o significado como se fosse uma caça ao tesouro e começa a criá-lo a partir de dentro. Você para de tentar controlar o mundo, de segurar o rio com as mãos, e em vez disso, aprende a habitá-lo graciosamente, a flutuar com a correnteza da existência. Um dos aspectos mais negligenciados e poderosos do despertar é o momento em que a parte de você que você passou décadas evitando subitamente começa a falar. Aos 40, esse encontro torna-se quase inevitável, uma colisão marcada pelo destino. Durante grande parte da sua vida anterior, você simplesmente não tinha o vocabulário emocional ou a quietude interior necessária para encarar sua própria sombra. Você estava ocupado demais, construindo alicerces, perseguindo metas, performando papéis e provando seu valor. Não havia espaço na agenda para a introspecção verdadeira. Não havia permissão para a imperfeição. Tudo tinha que ser brilhante, limpo e apresentável. Mas, à medida que o ego começa a amolecer e suas defesas baixam, algo notável acontece. A sombra que você escondeu no porão da sua psique finalmente dá um passo à frente, não para feri-lo, como você sempre temeu, mas para libertá-lo. As pessoas frequentemente imaginam a sombra como algo sinistro, algo proibido, um monstro debaixo da cama. Mas a sombra é simplesmente a versão de você que nunca teve a coragem de ser vista à luz do dia. Ela é composta de cada emoção abandonada, cada verdade engolida a seco, cada instinto suprimido em nome da boa educação, cada desejo rotulado como inadequado. E aos 40, todas essas partes negligenciadas de você mesmo cansaram de esperar. Elas começam a sussurrar, depois a bater na porta e, eventualmente, a exigir sua atenção total. Eu conheci um homem que me disse que fazer 40 anos foi como ficar na frente de um espelho que ele havia evitado durante a maior parte de sua vida. Não era, ele disse, que o reflexo tivesse mudado drasticamente. Era que ele finalmente teve a coragem de olhar nos olhos daquele reflexo sem desviar o olhar. Essa é a essência da chegada da sombra. Não é a aparição de algo novo e estranho, mas a redescoberta de algo velho, algo fundamentalmente honesto. Você vê, a sombra não é seu inimigo. Ela é o seu portal para a integridade. Carl Jung, aquele grande explorador da alma humana, disse uma vez que a iluminação não vem de imaginar figuras de luz, mas de tornar a escuridão consciente. É por isso que tantas pessoas sentem uma agitação interior aos 40. Elas sentem um peso inexplicável no coração, uma saudade na alma que não tem nome, uma tensão estranha, uma insatisfação com a vida que, no papel, parecia perfeitamente aceitável e invejável. Isso não é necessariamente depressão clínica ou uma crise de meia-idade clichê. É a alma chamando você para dentro, instando-o a reivindicar os pedaços de si mesmo que você deixou para trás na beira da estrada durante sua corrida para o sucesso. E, estranhamente, as próprias coisas que você mais temia, suas inseguranças, suas falhas percebidas, seus desejos ocultos, suas feridas antigas, tornam-se as chaves para o seu despertar. Por décadas, você pode ter fugido delas. Você pode tê-las coberto com distrações, com carreiras frenéticas, com relacionamentos superficiais, com ocupação constante, ambição desmedida ou até mesmo com bypass espiritual, usando a religião para não sentir a humanidade. Mas a sombra é paciente. Ela é geológica em sua paciência. Ela espera. E aos 40, quando o ego finalmente para de gritar suas ordens, a sombra dá um passo à frente para ser ouvida, para ser integrada, para ser amada. Aprender a dialogar com a própria sombra é talvez o trabalho mais nobre da segunda metade da vida. E digo trabalho não no sentido de labor penoso, mas de opus, a grande obra da alquimia interior. Quando a sombra finalmente dá um passo à frente, como discutimos, o instinto inicial é recuar. Afinal,
Passamos 40 anos construindo uma persona luminosa, agradável e correta. Mas há uma antiga parábola taoísta sobre um homem que passou sua vida inteira remendando rachaduras nas paredes de sua casa, obcecado em manter o vento e a luz fora, acreditando que a segurança residia na hermeticidade. Ele gastou sua vitalidade comprando argamassa, vigiando as frestas, vivendo na penumbra abafada de sua própria construção, até que um dia, exausto pela idade e pelo esforço inútil, ele deixou o reboco cair. E através daquela rachadura que ele tanto temia, um feixe de luz solar atravessou a poeira e iluminou o centro da sala. Só então ele percebeu que as rachaduras não eram falhas estruturais, eram aberturas, eram convites. É exatamente isso o que acontece quando a sombra é integrada. Você descobre que as mesmas coisas que você escondia são as fontes de sua maior potência e clareza. Seus erros do passado, quando trazidos à luz sem julgamento, ensinam uma humildade que nenhum livro sagrado poderia transmitir. Seu coração partido, aquela ferida que você jurou nunca mais deixar ninguém tocar, ensina uma profundidade de compaixão que a inocência jamais conheceria. Seus medos, antes paralisantes, tornam-se bússolas, apontando exatamente para onde você deve crescer. Na luz impiedosa e amorosa da consciência, a sombra deixa de ser uma ameaça. Ela se torna seu guia. A vida realmente começa aos 40, porque, pela primeira vez, você deixa de ser fragmentado. Você para de ser um ator interpretando o bom moço ou a mulher de sucesso e se torna um ser humano inteiro. O ser que você silenciou ganha permissão para falar. E quando ele fala, ele diz a verdade. Não a verdade que a sociedade impôs, higienizada e polida, mas a verdade crua e vibrante que você sempre carregou no tutano dos ossos. E então, à medida que essa integração acontece, você chega a um momento peculiar, muitas vezes hilário e tragicamente libertador. Você percebe que o mundo que você passou tanto tempo tentando impressionar nunca estava realmente assistindo. Não da maneira que você imaginava. Quando somos jovens, sofremos da ilusão do holofote. Vivemos como se a humanidade fosse uma vasta plateia sentada no escuro, com os olhos fixos em cada movimento nosso, julgando nossa roupa, nosso emprego, nosso parceiro, nosso saldo bancário. Ajustamos nossa máscara constantemente. Endireitamos a postura, ensaiamos linhas espirituosas na cabeça antes de entrar em uma festa. Tememos o julgamento como se fosse uma sentença de morte e desejamos a aprovação como se fosse oxigênio. Mas aos 40, uma cortina cai. Ou melhor, as luzes do palco se apagam e as luzes da casa se acendem. Você olha ao redor e vê a verdade estupefaciente. A plateia está vazia. Ou melhor, cada pessoa na plateia está no seu próprio palco, atuando para uma plateia imaginária, preocupada com suas próprias falas, suas próprias inseguranças, suas próprias neuroses. Ninguém estava olhando para você com aquele escrutínio. Eles estavam ocupados demais, pensando em si mesmos. Conversei com uma mulher que descreveu seu despertar como a revolução mais silenciosa da minha vida. Ela passou os 20 anos desesperada para agradar os pais e os 30 desesperada para impressionar os colegas de trabalho. Mas aos 40, ela descobriu algo que a fez rir alto no meio de uma rua movimentada. Eles não estão pensando em mim, eles estão pensando neles mesmos. E ela riu não com amargura, mas com um alívio oceânico. A validação externa morre aos 40, não porque o mundo se torna cruel, mas porque você vê através do jogo. Você percebe que a aprovação alheia é uma moeda sem lastro. Ela flutua com a moda, com o humor, com o vento. Construir sua casa sobre a fundação da opinião alheia é construir sobre areia movediça. Você já falhou o suficiente para saber que o fracasso não mata. Você já teve sucesso o suficiente para saber que o sucesso, por si só, não salva. O vazio continua lá, mesmo no topo da montanha. Você já amou e perdeu o suficiente para saber que o amor não é um prêmio por bom comportamento. E é nessa idade, nesse ponto de virada, que você finalmente compreende que a paz interior
é a única fundação estável. Há uma história zen, simples e cortante, sobre um monge que carregava uma tigela vazia para todos os lugares. Um dia, um jovem estudante impaciente e curioso perguntou: Mestre, por que você carrega essa tigela vazia o tempo todo? O que você espera que as pessoas coloquem nela? Dinheiro? Comida? Elogios? O monge sorriu, com aquele sorriso de quem já viu o fim da piada cósmica, e disse: Nada. Eu a carrego para me lembrar que meu vazio é minha liberdade. Aos 40, sua tigela se torna vazia. Não porque lhe falta algo, mas porque você parou de implorar ao mundo que a encha com lixo. Você descobre, muitas vezes com grande surpresa, que as opiniões que você temia são irrelevantes, que os julgamentos que você fugia são impotentes, fantasmas sem dentes, que a aprovação que você buscava é oca, como um eco num desfiladeiro deserto. E neste vácuo silencioso, neste espaço limpo deixado pela morte do ego carente, a voz do seu verdadeiro eu finalmente emerge. Não é um grito. A verdade não precisa gritar. É uma presença. A vida começa aos 40, porque pela primeira vez você decide viver de acordo com seu próprio ritmo biológico e espiritual. Você para de pedir desculpas por ser quem é. Você para de se encolher para caber nas caixas dos outros. Você para de amplificar partes de si mesmo apenas para receber aplausos baratos. Você começa a valorizar o alinhamento interno acima da admiração externa. E essa mudança, meus amigos, essa migração da validação para a autenticidade é o nascimento da verdadeira identidade. Você não precisa mais ser visto para se sentir real. Pense na profundidade disso. Você não precisa ser elogiado para se sentir digno. Você não precisa ser aprovado para se sentir inteiro. Esta é uma liberdade que a juventude, em toda a sua energia, não consegue compreender, pois a juventude é feita de espelhos. A idade adulta desperta é feita de janelas. Você olha para fora e vê a beleza, não o seu reflexo. E é por isso que a vida, em toda a sua plenitude, verdadeiramente começa quando a necessidade de ser alguém finalmente morre. Você se torna ninguém. E sendo ninguém, você é livre para ser tudo. Você é livre para ser a dança, sem se preocupar com o dançarino. Portanto, se você está sentindo esse chamado, esse desconforto, essa exaustão sagrada, não tenha medo. Não corra de volta para o sono. As portas do corredor se fecharam para que você pudesse finalmente parar de andar e olhar para onde você está. O feitiço está quebrado. A névoa está se dissipando. E o que resta, parado ali na clareza da manhã, é você. Apenas você. E isso, finalmente, é o suficiente. Se estas palavras ressoaram em algum lugar profundo dentro de você, se você sentiu o eco dessa verdade em sua própria jornada, eu convido você a deixar um sinal. Deixe seu like, comente sua experiência e se inscreva no canal. Não pela vaidade dos números, mas para que possamos continuar, juntos, desvendando essas revelações e caminhando, passo a passo, para fora da névoa.